Estudo do livro de Romanos, parte da Escola Bíblica Dominical, no segundo trimestre de 2016, lição agora de número 8, com o título A Soberania de Deus na Salvação. Estudo esse feito no capítulo 9 do livro de Romanos. Dentro do padrão da Escola Bíblica Dominical, nós temos o textuário proposto, que diz: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos, capítulo 9, verso 16. A leitura bíblica proposta é no capítulo 9 de Romanos, alvo do nosso estudo, verso 6 até o verso 16. Nós não estaremos lendo este texto agora como leitura bíblica, porque estaremos fazendo essa leitura pausadamente depois no transcorrer, no desenvolvimento da nossa lição. Mas o esboço dentro do nosso padrão continua sendo uma introdução à soberania de Deus na eleição, indo até o verso 13, o propósito de Deus na eleição, do verso 14 a 24, e terceiro tópico, o povo da eleição. No capítulo 9, o verso 25 até 33. 25 a 33. E, finalmente, a nossa conclusão. Passando ao nosso estudo, começando na nossa introdução, observando o texto que vamos estar tratando com as classes, assim podemos ler no único parágrafo que aí está. Tendo concluído nosso estudo sobre a justiça pela fé em Cristo Jesus e as consequências gloriosas de uma nova vida de paz e liberdade no Espírito e da certeza da vida eterna, passamos a considerar o que poderia parecer um grande problema para a mensagem do Evangelho: a incredulidade de Israel. O fato de os judeus terem rejeitado a justiça pela fé poderia levar muitos a questionar a consistência das promessas de Deus feitas a esse povo. Assim, o apóstolo se dedica, nos capítulos 9, depois ainda o 10 e 11, a apresentar as razões desta rejeição, ou dessa rejeição. E a primeira delas é a soberania de Deus na eleição e salvação dos homens, o que estudaremos no capítulo 9. Então estejamos atentos a isso, porque a própria história nos mostra esta situação quase que algo contraditado. Um povo chamado povo de Deus, em Israel, descendência de Jacó ou Israel, que depois praticamente, ainda que tenha muitas glórias, acaba quase que destruído e sendo uma minoria no meio dos povos do mundo, inclusive hoje mesmo. Observando Israel, há um questionamento: onde está o Deus de Israel? Questão que Elias chegou a perguntar: onde está o Deus de Israel? Corrijo, não Elias, mas Eliseu disse: onde está o Deus de Israel? Essa pergunta não foi em dúvida, mas seria uma questão do momento na vida de Eliseu.
um pedido de confirmação da presença de Deus, mas quantos poderiam usar essa mesma frase? Onde está o Deus de Israel? Nas muitas derrotas, fracassos, desastres mesmos que vieram sobre o povo de Israel. Mas, entretanto, do outro lado, com tudo isso, Israel é uma marca no mundo, até hoje, ainda que na situação em que se encontra, diante daquilo que foi proposto por Deus e sendo visto como fora de tudo aquilo que Deus prometeu. Mas continuemos um pouco mais o nosso estudo, lembrando do nosso esboço, que agora temos um primeiro tópico, a soberania de Deus na eleição. Vamos estar lendo e considerando desde o verso 1 até o verso 13, mas nessa consideração estaremos fazendo leitura desses versos progressivamente e por parte. Indo aos 5 primeiros versos, aí está. Paulo, depois de ter escrito no capítulo 2, no capítulo 3, fortemente falando da rejeição de Israel, ou, em outras palavras, todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, tanto os israelitas como também os gentios, estando todos debaixo da ira de Deus. Mas agora Paulo coloca, verso 1 em diante: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos bendito, Deus bendito, eternamente. Amém. Então observe essa lamentação de Paulo, por causa dos seus parentes que não estavam na fé em Cristo Jesus. Assim, nosso texto no primeiro parágrafo diz para nós desta forma, estaremos isso considerando nas nossas classes de jovens e adultos. Paulo expressa o quanto se lamentava por ter o seu povo rejeitado o Evangelho. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eles haviam sido abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos, a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, e com a manifestação do próprio Filho de Deus, Cristo segundo a carne. Mas como era frustrante saber que tudo o que eram, possuíam e esperavam deveriam tê-los levado a aceitar aquilo que agora tão obstinadamente rejeitavam, a justiça pela fé em Cristo Jesus. Então consideremos, e voltando ao nosso texto de 1 a 5, observe a glória do povo de Israel. Paulo falou uns pontos, mas nós temos toda uma história de milênios, porque o povo de Israel é descendência de Adão por Sete, por um Enoque, por um Noé, por um Sem, depois um Abraão, um Isaac, um Jacó, de quem é José do Egito, de quem é Moisés, de quem é um Josué, de quem é depois também um Davi, um Salomão, um Elias,
Quanta gente, quanta glória. Todas as histórias que temos registradas das operações de Deus para com o povo, vitória nas guerras, os feitos no deserto, isso tudo enche a pessoa, enchia os israelitas de orgulho, de uma certa glória. Temos por pai Abraão, e tanta coisa poderiam falar, tanta coisa poderiam falar. Como nós também temos às vezes uns orgulhozinhos, né? De alguém na nossa família, do nome da nossa família, das posses da família e outras coisas mais. As pessoas se gloriam, outros se gloriam na igreja, outros no seu tipo de trabalho, na cidade que mora, pela sua grandiosidade, e os outros ficam quietinhos, às vezes até omite de onde são, para não parecer uma desonra. Mas Israel, quanta história gloriosa, né? Mas vamos lá. Então temos Paulo lamentando tudo isso, que entretanto, com tudo isso que deveria conduzir o povo a se firmar em Deus, procurando ser fiel, obediente em tudo e conhecê-lo mais, conforme aquilo que Deus já pelos profetas dizia, que não queria sacrifícios, mas o conhecimento de Deus, ou a misericórdia. Pronto, eles não entenderam isso, ficavam se orgulhando pelo passado que tinham, mas não comportando como aqueles que eram o motivo do seu orgulho. Mas vamos em frente. Continuando o verso 6 a 9, ainda nesse tópico primeiro que temos estudado, verso 6 em diante diz: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Passando então ao nosso escrito para tratado junto com as classes, lemos no segundo parágrafo: contudo, isso não aconteceu por alguma falha do propósito de Deus, não que a palavra de Deus haja faltado, e sim pelo fato já demonstrado antes, Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, de que o verdadeiro povo de Deus não o é segundo a carne, e sim no Espírito, por uma obra determinada e realizada pelo próprio Deus. Os filhos da promessa são contados como descendência, a exemplo de Isaque: por este tempo virei e Sara terá um filho. Observemos bem, e a palavra verso apontado também é Gênesis 17, verso 21. Deus não faltou, Deus levantou um povo, mas nem todos de Israel eram israelitas, nem todos andavam nos princípios de Deus. Quantos saíram do Egito? E desses, quantos entraram na terra prometida? E os que não entraram por quê? A falha era deles e não de Deus, e era para terem sido destruídos no deserto. Se Moisés não chega diante de Deus e coloca uma posição de intercessão bem forte, perdoa-os, ou então risca o meu nome do livro da vida, que diriam os gentios, que diria o mundo inteiro? Tirou-os do Egito e não podendo levá-los cumprir a promessa, não tendo poder bastante para isso, não podendo manter a palavra, matou-os no deserto. Aí Moisés coloca isso. Na verdade é Deus contendendo consigo mesmo através da sua graça em Moisés. E Deus então diz: não farei assim, mas
tombaram no deserto, todos os incrédulos, todos os infiéis. Mas aqueles que eram crianças entraram. Na verdade entraram, porque os anos passaram, ficaram adultos, etc. E praticamente o número que saiu do Egito é praticamente o número que entrou na terra prometida. Em Deus há poder. Houve incredulidade de muitos. Por favor, entendamos ainda esse aspecto da soberania de Deus na eleição, que Deus tem um propósito, realiza as coisas que os homens colocam para estarem nesse plano de Deus é em vão. Quando nós observamos que Abraão era casado com Sarai, esta era estéril, ela apresenta Agar, sua escrava, para lhe gerar filhos por ela, e vem Ismael. Abraão já estava mais do que contente, já tinha aquilo que era o seu desejo, alguém da sua semente para herdar tudo. E quando vem Deus, no capítulo 17, falando, no ano que vem, segundo o costume dos homens, Sara dará à luz a um filho e pôr-lhe-ás o nome de Isaque. Aí o nome de Sarai foi trocado para Sara, que significa mãe de príncipes e reis. Deus estava dizendo, ela vai dar a luz, e o que dela vier, na sua descendência se contará com príncipes e reis. Abraão já espanta, argumenta diferente, mas Senhor, Sara já não pode mais. Segunda argumentação, Deus, o Ismael está bom. Deus diz, Ismael vai ser abençoado por ser descendência sua, mas a tua descendência será contada em Isaque, que Sara, tua esposa legítima, te dará naquele tempo. Pronto. Observem aí, Deus colocou na posição, Ismael vai ser abençoado, mas a tua descendência será em Isaque. Tá bom. É o capítulo 17, verso 21. Então Deus rejeitou o que o homem fez para atingir as promessas de Deus. E Deus falou, vai ser abençoado, mas não é esse. Não é nesse que está a semente e descendência que eu prometi, é Isaque. Consideremos isso. Apesar de toda a idade de Abraão, observe como que Deus trabalha e a gente precisa estar atento. Ficando Abraão viúvo, ele casou outra vez com Quetura e teve vários filhos, filhos que são hoje citados como cabeça de povos, como por exemplo midianitas. Mas quando é que se fala em descendência de Abraão deles? Eles mesmos nem consideram Abraão como o pai deles, mas são descendentes de Abraão, mas como Ismael, não são contados como Isaque. E é Isaque que vem Jacó, e Jacó o nome é trocado para Israel, e de Israel saem as 12 tribos. Do Israel figura do povo celestial, e cujos nomes estão escritos na Jerusalém celestial. Então, a descendência é segundo a vontade de Deus e por promessa, e não artifício dos homens ou segundo a carne. Muito bem, continuemos um pouco mais, lendo ainda os versos 10 a 13. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal,
para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Volto ao verso anterior, verso 11, quando disse: não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Passemos ao parágrafo 3 desse primeiro tópico, a soberania de Deus na eleição. Lemos: não somente isto, foi a expressão que começamos o texto, mas esta promessa e o seu cumprimento, a geração espiritual, conforme vemos em João capítulo 3, versos 3, 5 e 6, se dão segundo a livre escolha e soberana vontade de Deus, não tendo em consideração qualquer ação ou decisão da vontade humana, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Palavras que também vemos citadas, desenvolvidas em Tito capítulo 3, verso 5, Tiago capítulo 1, verso 18, 1 Pedro 1, verso 3. Notemos que, a exemplo de Jacó e Esaú, a eleição de um para ser objeto do amor de Deus implicava na rejeição de outro para ser odiado. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Citação também de Malaquias capítulo 1, verso 2, verso 3. Isto é repetido ali, ou é ali que é a citação inicial. Consideremos isso muito forte. Voltando aos versos que lemos: Isaac, patriarca; Rebeca, casamento exemplar, modelo eterno, vamos dizer assim. Tudo excelente na vida deles, mas não geravam filhos. E quando vão gerar, gêmeos. Ainda está no ventre, a mãe questiona a Deus. Alguma coisa que sentiu parecendo diferente. 2 povos no teu ventre. 2 povos. Um é chamado e o outro rejeitado. Um para ser senhor e o outro para servir. Observe esse aspecto. Que bem fizeram? Nenhum. Que mal fizeram? Nenhum. E o verso 11 explicou: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. É forte essa expressão, mas Paulo vai estar ainda desenvolvendo esse assunto quando entramos na outra parte do nosso estudo, reforçando sempre estes versos que não podemos esquecer. Verso 11: não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, mas para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme. Não, repete: não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aí entramos então na sequência com o segundo tópico: o propósito de Deus na eleição. Versos 14 a 24. Lendo inicialmente 14 a 18, assim diz as Escrituras: que diremos, pois? Observe Paulo argumentando como que no lugar de alguém que ouvisse e quisesse perguntar, questionar, ou até mesmo contender. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma.
Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Este assunto desses versos poderemos estar tratando, ou serão tratados, no que na nossa exposição por escrito para as classes está no parágrafo 1 do tópico 2, o propósito de Deus na eleição. Assim lemos: de modo algum Deus seria injusto ao agir dessa maneira, pois a eleição depende exclusivamente da disposição de Deus em amar e ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e não daquilo que o homem é, ou tem, ou quer, ou faz. Não depende do que quer nem do que corre. Por outro lado, a rejeição do Evangelho pelos judeus, como por qualquer outro homem, também é o cumprimento da vontade de Deus, pois ele endurece a quem quer. Deus não incita ninguém ao mal. Palavras que estão contra Tiago 1, verso 13, Abacuque 1, 13. Mas até mesmo as decisões e ações malignas da vontade humana ocorrem segundo a vontade de Deus, atendendo ao seu propósito. A exemplo de Faraó: para isto mesmo te levantei. Palavra em Êxodo, verso 1 a 3, Provérbios 16, 4. Atentem, os amados irmãos, professores, que a palavra é muito forte, porque quebra, põe no pó e pisa todo orgulho e vaidade dos homens. Ninguém nunca poderá entrar no céu e dizer para Deus, para um colega do lado: eu consegui. Então poderia ser o caso de olhar para o outro lado: eles não conseguiram. É aniquilado tudo isso, todo orgulho, toda soberba, toda exaltação, toda presunção, tudo isso é lançado por terra. É palavra forte, mas vamos entender esse ponto, considerando dentro do próprio texto que acabamos de ler. Deus é Deus, Ele é Senhor. Muitos não entendem o senhorio de Deus. E aí vamos perceber também que Deus falou a respeito de Abraão: Abraão me conheceu como Deus Todo-Poderoso, mas Abraão não me conheceu como o Senhor. Exemplo simples. Os amados irmãos estão sentados em bancos. Faz de conta que os irmãos fizeram o banco, e numa hora decidem quebrar o banco, pôr no fogo. Por acaso o banco poderia reclamar? Por que você me fez banco? Por que agora você está me lançando no fogo? E os amados irmãos não fizeram a madeira, não fizeram a árvore, não fizeram a nascer, crescer e ter esta qualidade. E Deus fez tudo, escolheu ter a qualidade e com variedade. Então Ele é Senhor absoluto.
Por acaso, outro exemplo simples. Chegamos diante de uma vitrine que tem coisas deliciosas, de sal, de doce, ou frutas, está tudo ali. Você não escolhe o que quer? Ainda que seja gratuito, você não pega o que quer e faz aquilo ser parte do seu corpo ao alimentar-se daquilo? Mas você não fez a fruta, não fez o doce, não fez o salgado, nem o sal, nem o açúcar, e nem a árvore que deu o fruto. E Deus fez tudo. E Ele na hora escolhe o que Ele quer para colocar. É no céu? Não, é no céu, onde Ele quer. Então não há questionamento. Deus é o Senhor. Assim, continuando, passando aos versos 19 a 21, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo coloca palavras fortes, firmes, que quebram o orgulho humano e convida a todos para a humildade, estar diante de Deus abatidos e esperar a sua misericórdia. Quantos exemplos na Bíblia disso? Mas continuemos e observando a primeira parte do segundo parágrafo na nossa lição, no segundo tópico, o propósito de Deus na eleição. O homem não tem direito de questionar Deus sobre estas coisas, dizendo, por que se queixa ele ainda? Quem resiste à sua vontade? Pois Deus tem todo o poder e direito de fazer o que quiser com o homem, como um oleiro o tem, e o que faz com o barro. Repito a leitura, pois Deus tem todo o poder e direito de fazer o que quiser com o homem, como um oleiro o tem e o faz com o barro. Dizendo Isaías 64, verso 8 e Jeremias 18, verso 6. Palavras claras que Deus colocou na boca dos profetas para trazerem até nós. Continuando um pouco mais, ainda lendo mais um pouco, verso 22 a 24. E o que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E a segunda parte desse segundo parágrafo, podemos ler, essa parte, bem a segunda parte do segundo parágrafo, diz, além disso, mesmo quando destina uns para a condenação, os vasos de ira, Deus não deixa de ser glorificado, assim como é quando destina outros à salvação, os vasos de misericórdia. Efésios 1, capítulo 1, verso 3 a 6. Consideremos bem esse aspecto. Foi o que foi dito em outro lugar também, que Cristo Jesus é o bom cheiro. É o bom cheiro.
naqueles que se salvam. E Jesus Cristo é o bom cheiro naqueles que se perdem. Jesus sempre será o bom cheiro. O Senhor Jesus sempre será o justo, o puro, em todos, nos que são salvos e nos que não são salvos. Aí está o senhorio de Cristo Jesus. Precisamos estar atentos a isso. Era para o homem andar bem humilde. Era para o homem ter temor de errar. Porque sobre eles estão os olhos de Deus, que já no capítulo 3 diz: todos estão destruídos da glória de Deus, todos estão debaixo de condenação, todos são réus de morte. Mas Deus, na sua grande misericórdia, deixou os homens viver 1 ano, 10 anos, 20 anos, quantos anos mais? O que eles podem ter da bondade de Deus. Por isso, quem teme, reconhecendo isso, tira o seu pé do caminho errado, evita de fazer o mal, porque sabe que a isso vai ter uma retribuição, ainda que já seja condenado. Porque se endurece contra Deus, contende contra Deus, o que ele está querendo? Duro é para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Diz alguns, dá murro na parede. Não tem jeito. Então, a rocha é rocha, não adianta bater nela. Quem se machuca é você. Então, teme a Deus e evita o pecado. Homem, quer viver longos dias, quer ter paz na terra, teme ao Senhor. Salomão diz, é o princípio da sabedoria. Ele é Senhor, Ele é Deus. E a vida que está em nós não é nossa. A vida que está em nós, Ele concede. Se a gente quer bagunçar com o Espírito de Deus que está em nós, o fôlego de vida que está em nós, que é de Deus, Ele, então retirou antes do tempo. Se podemos dizer assim, antes do tempo. Mas existe uma palavra de Salomão que diz isso mesmo. Se alguém loucamente se volta contra Deus e contra os seus princípios, ou anda desordenadamente, morre cedo. Deus não contenderá para sempre com o homem. Por isso vão entender a quantidade de pessoas com pouca idade que morrem. A maioria, naturalmente, pode observar, são os que entram à margem da sociedade fazendo toda a sorte de males. Eles abreviam os seus dias. Deus olha, usar minha flor de vida para destruir o próximo, para isso, para aquilo, o Senhor já recolhe antes, bem cedo. Ainda que alguns justos são recolhidos, alguns diriam fora do tempo, cedo, mas Salomão explica, os justos são recolhidos para não ver o dia mau. Deus está poupando-os. Mas continuemos um pouco mais dentro dessa palavra. Repito, é necessário tudo isso também, além de nos levar à humildade, ao temor que é devido a Deus. Por isso Salomão diz, pode fazer de tudo, só evite fazer o mal, porque por tudo isso entraremos em juízo. Continuando o nosso estudo, passando agora dentro do nosso esboço ao terceiro tópico, o povo da eleição. E se encontramos nos versos sequenciais dentro do capítulo 9 do livro de Romanos. E assim, verso 25 em frente, podemos estar lendo. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo.
Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Assim entramos no primeiro parágrafo do tópico 3, na nossa lição para estudo nas classes, o povo da eleição. Lendo o primeiro parágrafo, digo: nas Escrituras temos amplo testemunho sobre a eleição e soberania de Deus na salvação do seu povo, tanto dentre os gentios, chamarei meu povo ao que não era meu povo, Oséias 1, 10 e 11, como de um pequeno número dentre os judeus, o remanescente é que será salvo. Isaías 10, versos 20 e 23, o Salmo 100, verso 1 a 3, que se canta, mas precisamos cantar pensando. Qual a expressão do Salmo 100? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. As palavras estão escritas na Bíblia, mas às vezes para a gente contorna assim e vai só pegando as bênçãos ditas a Abraão, e não confrontamos com a necessidade de quebrarmos nosso orgulho e andarmos humildemente, andarmos com temor a Deus e evitarmos o mal, o pecado, a transgressão, a desobediência, o confrontar com Deus. É a palavra. Voltando um pouco no texto que acabamos de ler, Oséias. É em Oséias que nós temos uma palavra forte. Aqui citamos alguma coisa, Paulo citou em Romanos, mas em Oséias está escrito lá, fazendo Oséias casar com uma mulher que não era de boa fama, uma mulher que num título que entendemos e conhecemos bem, prostituta, que gerou filhos. A prostituta gerava filhos, e o nome dos seus filhos, 3 filhos, Gisrael, Deus entrará em juízo. Segundo nome, Loruama, não terei compaixão. Terceiro nome, Loami, não meu povo. É Oséias falando de Israel, e depois diz para o povo: contendei com vossa mãe, ela não é minha esposa, e vocês não são meus filhos. Andando dessa forma errada, não são meus filhos, e ela não é minha nação. E observe que logo depois, as 10 tribos que tinham se dividido, que mantiveram o nome de Israel, foram praticamente totalmente destruídos pela Assíria. Deixaram de existir 10 tribos. Assim, numericamente falando, se considera existente nessa época que ficaram Judá e Benjamim, que depois ainda sofre outro revés no tempo de Nabucodonosor, que destruiu também Judá, Jerusalém. E o povo, que sobrou do povo? O número dos que foram levados para cativeiro, 14 mil, e alguns outros números pequenos que se seguem. Para falar de 600 e tantos mil saíram do Egito, o grande povo de Israel, a grande nação
de Deus. 600 mil, só os homens de guerra, sem contar os demais, sem contar as mulheres, etc. Para depois restar, contando tudo, só 14 mil. Só o remanescente escapa da destruição total. Então isso nos coloca-nos num aperto. Precisamos ser cada vez melhores, não como algo que nós realizamos, como quem sabe que se Deus não ajudar, não temos chance. Temos necessidade de aproximar mais de Deus, mais e mais de Deus. Não é para salvação? Ainda que não seja para salvação, para termos mais tempo de vida, para termos paz nesta existência, que já é uma grande graça de Deus, benefício para nós, o existirmos, o termos vida. Mas continuemos um pouco mais. Passando ao nosso texto seguinte, verso 30 a 33, Paulo vai dizendo ainda: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Verso 1: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então observe bem essas palavras. No nosso texto, parágrafo 2º, do tópico 3, o povo da eleição, lemos: é a eleição que explica por que alcançaram a justiça aqueles que não a buscavam, os gentios, pois foi pela fé, entenda-se, por obra da graça de Deus. Efésios 2:8. A fé é Deus quem dá. Ao passo que os que a buscavam, os judeus, não a alcançaram, pois foi sem a fé, sem essa obra da graça, ou seja, através do seu próprio mérito. Romanos 3:27. Eles se orgulhavam. No Romanos 3:27, a palavra usada na versão corrigida é outra: jactância, orgulho. Eram orgulhosos, achando que cumpriam toda a justiça de Deus pela letra da lei, mas na própria lei falhavam. Deus mostrou sutilmente, assim, com poucas palavras: dás o dízimo dás o dízimo de tudo, e também sois fiéis nas ofertas, quanto até as folhinhas de hortelã para dizimar. Imagina alguém lá na horta contando quantas folhinhas de hortelã tem no galho, separar o dízimo e colocar: dízimo do Senhor, sou santo. Se olhavam nisso. Mas Jesus não descarta esse rigor. Ele veio fazer isso, se omitiu o principal. Qual é o principal? Juízo e fé. Então eles faziam a coisa aparente e ao alcance da visão humana, mas o essencial da natureza de Deus, da sua personalidade, suas virtudes, eles estavam fora. Sepulcros caiados. Aí nós temos tantas coisas para conversarmos.
gentios que foram salvos. Para começar, Abraão não era israelita, foi tirado do meio da idolatria de Ur dos caldeus. Isaac nasceu em Canaã, não é israelita ainda. Jacó é filho de quem mesmo, Jacó? De uma mulher lá da Síria, ou lá de Padan Aram. E lembre-se da nossa mamãe, de alguns, não sei de quem, Raquel, de quem é José e de quem é Benjamim, que estava apegado aos ídolos. De que Israel carnal tem que se gloriar? Em coisa alguma. Mas ao mesmo tempo, vamos entender, eram gentios. E quando o povo foi para Canaã e depois para o Egito, com quem se casaram? E depois da jornada, lembre que Moisés convidou o sogro: vem conosco, as promessas de Deus são grandes. O sogro não quis ir, gostou da terra de Midian, mas se ele, vamos dizer, aceitasse, entrava. Lembremos que para sair do Egito saiu uma mistura de povo. Alguns consideram isso desprezível, outros dizem que o povo que atrapalhou a jornada de Israel. Não, quem atrapalhou foi Israel. Mas essa mistura de povo parece que passou despercebida, ele deve ter chegado em Canaã. Aproveitaram e saíram do Egito na libertação e foram embora. Aí temos Raabe, história de Ruth. E os jebuseus, que escaparam naquele pacto com Josué. Depois precisamos analisar direitinho a Bíblia, que parece que encontramos jebuseus em sua descendência acompanhando Davi, acompanhando Salomão como um povo, vamos dizer assim, segurança particular dos reis e de Salomão como homens fiéis. E até mesmo depois do cativeiro, ou seja, estava no meio do povo salvo, eleito, Israel, contado como povo, sem na verdade ser, carnalmente falando. E vamos analisar Isaías, quando Isaías também fala fortemente que Deus faria uma obra e haveria um altar no Egito, haveria um altar na Síria, na Assíria, capital Nínive, e eles serviriam o Senhor e as suas ofertas seriam aceitas. Eles me chamariam como Deus, eu diria meu povo. Primeiro o Egito, depois a Assíria e em terceiro lugar Israel. Aí quebra, irmãos, o orgulho do israelita carnal. E muitas vezes precisamos ter cuidado, que muitos são filhos de crentes, netos de crentes, bisnetos de crentes, mas o novo convertido está melhor do que ele, mais fiel. Como assim? Precisamos questionar nós mesmos e entender. Nem todos Israel são israelitas, nem todos os crentes são de fato crentes. A palavra de Romanos reforça isso. Sobre nós todos, ao estar no Evangelho, Paulo chama de indício para a salvação. Indício. E o capítulo 8 que estudamos anteriormente diz que há uma expectativa, toda a geração dos homens geme até a revelação dos que verdadeiramente são filhos de Deus. Até os que têm os dons do Espírito, a unção do Espírito, também geme, esperando a confirmação na redenção de seu corpo.
Então é para todos estarem em temor. Quem vai ser salvo? Não faça loucura de dizer, já que é assim, vou viver de qualquer jeito. Você vai morrer antes do tempo. Aproveita a vida. A sabedoria de Salomão diz: come e beba e alegre com a mulher da tua mocidade. Essa é a porção que Deus te dá. Agora, se quiser contender, todo o bem que tem será perdido. Até o pouco que tem lhe será tirado. Portanto, amados irmãos, aí está a nossa lição. Pelo que vamos para a nossa conclusão. Uma conclusão simples, que considera: Deus é absolutamente livre para salvar e condenar, receber e rejeitar, amar e odiar o homem que Ele criou. Seus métodos e razões são inquestionáveis e Ele não se deixa influenciar ou subordinar pela vontade e ação humana. Se de fato alcançamos a justiça e estamos entre os amados e eleitos de Deus, não nos esqueçamos de que foi por sua livre e soberana graça, e não porque a desejamos ou buscamos, tampouco porque a merecemos. Se nós temos uma vida para a qual não demos o voto ou a palavra de aceitação para existirmos, porque nossos pais nos geraram, surpresa, nascemos. Quanto mais Deus, quando Ele dá a vida ou não dá a vida, é um senhorio absoluto, que entretanto sempre não nega a sua natureza. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Assim encerramos a nossa lição, lembrando que passamos pelo esboço proposto, a nossa introdução que considerou o que vimos anteriormente, o propósito do capítulo 9. Primeiro tópico, a soberania de Deus na eleição. Por isso justifica o título maior, a soberania de Deus na salvação. Primeiro tópico, soberania de Deus na eleição. Segundo tópico, o propósito de Deus na eleição. E finalmente, o povo da eleição. Tudo explicado, veio a nossa conclusão: fomos salvos, porque aprove a Ele nos gerar para a vida eterna. Assim encerramos com o texto áureo que disse justamente isso. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.